Olá, turma! Estamos aqui para darmos continuidade aí ao nosso conteúdo que iniciamos na aula passada. Então, na aula passada nós falamos aí um pouco sobre o continente asiático, né, a sua divisão, sua regionalização, seu relevo, sua vegetação, os tipos de clima. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a população e a diversidade cultural e econômica do continente asiático, né? Continente esse que é considerado o mais populoso do mundo, onde adota aí as três grandes religiões do planeta, que é o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo, né? Esses três tipos de religiões são as religiões que mais predominam no continente asiático em diversas partes do continente. Então hoje nós vamos ver aí um pouquinho sobre o quadro natural, sobre a diversidade cultural. Então, como eu coloquei na aula anterior, o continente asiático ele é dividido aí em Ásia Setentrional, Ásia Central, Ásia Ocidental, Meridional, Oriental e Sudeste Asiático. Então, nós vamos estar conhecendo um pouco sobre cada região. Então, a Ásia possui hoje mais de 44 milhões de quilômetros quadrados de área, mais de 4 bilhões de habitantes e 30% de terras emersas de todo o planeta pertence ao continente asiático, com um fuso horário aí variado em 11 posições diferenciadas, está situado totalmente no hemisfério oriental, né? Maior parte das suas terras no hemisfério norte. A Ásia hoje apresenta aí uma intensa atividade tectônica, né? Que é situada aí no entorno dos oceanos Pacífico, apresenta uma intensa atividade vulcânica e terremotos, principalmente nas ilhas do Japão e Indonésia. O continente asiático hoje é o maior continente do mundo, com 29,4% das terras situado em seus territórios. É um continente populoso, né, o mais populoso do mundo, como eu coloquei para vocês, com mais de 4 bilhões de habitantes. Dos 10 países mais populosos do mundo, 6 está situado dentro do continente asiático, que são eles: a China, a Indonésia, a Índia, Paquistão, Bangladesh e Japão. Esses são os países mais populosos, 6 mais populosos, que está aí situado dentro do continente asiático, banhado pelos 3 grandes oceanos, né, que é o Oceano Índico, Oceano Pacífico e o Glacial Ártico ao norte. As principais religiões, como eu coloquei para vocês: cristianismo, islamismo e hinduísmo, né, que são as 3 que mais se destacam. A população é bastante intensa em relação ao desenvolvimento de atividades econômicas, principalmente em algumas regiões do continente. O idioma mais utilizado culturalmente dentro desse continente é o mandarim chinês, o hindi, falado por 70% dos indianos. Nós temos o idioma árabe, o japonês, o inglês eslavo, né, que é o praticado, exercido e utilizado na Rússia asiática, e o português na cidade de Macau, aí na China. São esses os idiomas falados aí pelos asiáticos. Os fatores que colaboram para o crescimento demográfico acelerado desse continente. Como eu coloquei, é o mais populoso e caminha aí com 6 grandes países aí também apresentando uma população bem um crescimento bem acelerado. Então nós temos aí as elevações de taxas de natalidade, a redução do índice de mortalidade, graças às condições
de melhoria, o acesso a saneamento básico e a ampliação de atendimentos médicos tem favorecido para a questão do desenvolvimento aí da saúde e da qualidade de vida dos asiáticos. Mas também existem regiões onde apresenta má distribuição de renda, podendo observar alguns problemas sociais, como a mortalidade infantil, a redução na expectativa de vida, o alto índice de analfabetismo e também um modesto poder de aquisição de grande parte da população asiática. Os países que se destacam no aspecto positivo aí são o Japão, né, situado no extremo Oriente, e Israel, que está no Oriente Médio, onde quase que é inexistente a taxa de analfabetismo. Ou seja, nesses dois países praticamente não existe analfabetismo. Então, é um ponto positivo aí, né, dos dois países que compõem o continente asiático. As áreas de baixa densidade demográfica. Nós temos aí, muitos são as regiões, os países que não conseguiram acompanhar esse desenvolvimento, acompanhar esse crescimento acelerado, né? Algumas regiões tiveram ao seu favor meios de comunicação, tecnologia de ponta, meio de transporte que contribui aí para o crescimento da economia de cada região. A diversidade cultural, tanto religiosa quanto cultural dentro da Ásia. Nós temos aí a China, pode atingir uma perfeição através da educação, o conchego aí, o caminho dos antigos. Nós temos no Japão o termo Shinto, que quer dizer caminhos dos deuses, que são práticas exercidas por habitantes desses países. Dentro dessa diversidade, nós temos o islamismo no Oriente Médio e na Ásia Central, o judaísmo em Israel, né, que são práticas religiosas exercidas por este povo. A economia da Ásia, na maioria dos países asiáticos, tem na agricultura e na exploração de seus recursos naturais a base de sua economia. De maneira geral, a agricultura praticada principalmente de forma extensiva, né, com uma baixa mecanização aí voltada para o consumo interno. A China e a Índia são os maiores produtores mundiais, por exemplo, de arroz, trigo, algodão, cevada, tabaco e também na questão da produção de frutas. A pecuária é bastante significativa nessa região, com destaque aí nas criações bovina, suíno, ovino, bufalino. Então nós temos aí um desenvolvimento muito grande voltado tanto para a agricultura como para a pecuária nesta região. Já no Oriente Médio, o petróleo movimenta a economia da maioria dos países dessa região. A Arábia Saudita tem a maior bacia petrolífera do Oriente Médio e também do mundo. Grandes investimentos em refinarias e indústrias petroquímicas são desenvolvidas na Arábia Saudita. Apesar da importância, a maioria da população não trabalha nem se beneficia desses recursos petroleiros que existem na região. A atividade industrial é baixa. Destaca-se principalmente para a indústria têxtil, que é responsável pela tradicional produção artesanal dos tapetes, peças, com exceção aí, né, a Israel, que é um país industrializado, é um país desenvolvido. Suas indústrias estão concentradas em Tel Aviv e Haifa, né, onde se destaca aí os textiles, alimentícios, química, armazenamento, aeronaves e outros tipos de indústrias mais diversificadas. O Estado de Israel compreende uma faixa litorânea de clima mediterrâneo, né, com clima favorável aí. A economia da região meridional ou subcontinente indiano, né, entre os países que compõem essa parte subcontinente indiano, o mais importante na economia é a Índia,
uma parcela significativa aí da população indiana vive na pobreza absoluta, né? A presença de polos de alta tecnologia com altos salários significa que o desenvolvimento econômico indiano beneficia apenas uma pequena parcela da sua população, a que está ligada aos setores, mas não beneficia de forma geral toda a população. Esses destaques se dão aí na indústria mecânica, siderúrgica e na indústria da informática. Grandes parcerias aí, principalmente com as transnacionais estadunidenses, né, inglesas e japonesas. A Índia tem um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, entretanto, o consumo interno é baixíssimo. Já a região da Malária, Filipinas, Tailândia e Indonésia apresenta um grande crescimento econômico desde os anos de 1990. O crescimento econômico dessas regiões foi proporcionado pelas transnacionais japonesas e estadunidenses que se instalaram na região. Com a modernização promovida na região, os governos locais fizeram amplos investimentos educacionais, acelerando aí a questão do crescimento regional. Assim nasce os novos tigres asiáticos, as novas potências. Petróleo é um dos segmentos de desenvolvimento da região. A agricultura também é uma atividade econômica de grande expressão. Agricultura de subsídio, de monoculturas. Então, é uma variedade de investimentos aí que contribuem para esse crescimento acelerado aí da economia nesta região. Os maiores centros industriais da China